Bom dia, galerinha, bom dia. Que Deus abençoe o dia de todos, dando paz, saúde, muitas realizações. Galerinha, eu sempre conheci Bob Marley por suas músicas, por ser um grande cantor, por ser um grande instrumentista. Mas eu parei para ver realmente a história de Bob Marley, porque eu só conhecia Bob Marley, cresci conhecendo Bob Marley pelos caras que já eram mais da minha geração, já era 2, 3 anos, 4, 5 anos mais velho do que eu, falavam, botava a música para tocar. Eu conheci Bob Marley dessa forma. Aí, 2 semanas atrás, parei para realmente assistir a história de Bob Marley, conhecer Bob Marley. E pelo que eu vi, minha conclusão foi um cara fantástico, né? Tirando a parte de música, tirando a parte de instrumento, ele como ser humano, ele foi um cara fantástico. É um cara de ser dado exemplo, ser copiado. Poucos falam dessa parte de Bob Marley como ser humano, sem ser músico, sem ser compositor, sem ser instrumentista. Ele era um cara fantástico como ser humano. Ele era um pregador da paz. Ele era um cara que não levava discórdia. Ele era um cara que aconselhava. Ele era um cara que lutava pelos direitos do seu povo, da sua terra. Ele como se considerava um Rastafari, né? Que ele chamava Deus de Jah, lá pelos Rastafari. Mas Bob Marley realmente foi um cara que pregou muito a paz, pregou muito a palavra de Deus. E pouco que eu vi da história dele ali, eu vi que ele, se ele fosse chamado de alguma coisa, ele poderia ser chamado de um evangélico, ele poderia ser chamado de cristão, que tem muitas músicas dele baseado em Deus, na palavra de Deus, em levar a paz, em pregar a paz. Bob Marley, ele fez, na época dele, tinha 2 exércitos, um contra o outro, eu vou dizer assim para vocês entenderem, tinha 2 exércitos, um contra o outro, e ele fez os 2 comandantes do exército assistirem ao show dele, subir no palco com ele, dar aquela trégua, aquela paz, os 2 rivais pegar na mão e celebrar a paz. Poucos hoje fazem isso no mundo. E realmente eu vi que Bob Marley era um cara fantástico. Morreu cedo, se eu não me engano, com 32, 33 anos. Morreu cedo, vítima de um câncer, né? Não sei se na época dele tinha solução para se cuidar, mas pelo pouco que eu vi, ele não quis se cuidar. Ele preferiu morrer. Bob Marley foi um cara que sofreu um atentado, levou um tiro. Ele, o amigo e a esposa. E tempos depois o cara que tentou matá-lo pediu perdão a ele. Ele abençoou o cara, ele perdoou o cara e disse que não se lembrava mais de nada. Segundo a história, o filho dele viu essa cena e perguntou quem era esse cara. Ele disse, era um amigo, filho. Veio só conversar comigo e foi embora. Ele nem contou a história pro filho. Pelo que eu entendi, para não gerar raiva no filho, gerar sentimento de vingança. Então ele foi um cara muito sábio, muito pregador da paz, muito religioso. Considerava-se um Rastafari. E para os Rastafaris chama-se Jah, não chama Deus, né? Chama-se Jah. Tem essa denominação. Mas fantástico Bob Marley. Fantástico, fantástico, fantástico. Era um cara que realmente merecia mais valor, ser mais valorizado e ser citado como exemplo. Que realmente Bob Marley, indiferente de poucos, Bob Marley foi um exemplo. Muita gente tem hoje muito que o Bob Marley
nem sonhava ter e não faz a metade que Bob Marley fez. Galera, essa é a minha reflexão do dia. Bom dia, fica com Deus e Deus abençoe a todos.